A Adriana me fez uma perguntinha aqui, ó. Vamos lá, Adriana. Perguntinha da Adriana. Ayurveda e Yoga, existe algum estudo aprofundado voltado para esta abordagem? Adriana, quando eu costumo explicar sobre o Ayurveda e Yoga, que são duas ciências que eu amo de paixão, são duas ciências que me deram toda a estrutura de viver e de pensar em o que é a vida, em refletir, em ser profissional e poder trabalhar com isso e tudo mais. Então são duas ciências que eu gosto muito. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre esses dois assuntos é desmistificar alguns pontos. É muito comum, principalmente em países ou locais que o Ayurveda e o Yoga se transformaram numa forma muito vendável de produtos. Eu não tenho problema nenhum para isso, eu acho que os produtos devem ser criados porque a gente gosta também, né? Mas às vezes há um tipo de uma forma de apelação para a venda. Isso existe também em todas as áreas. No Ayurveda não seria diferente. Existe uma forçação de barra, às vezes, para vender um Ayurveda e o Yoga como ciências irmãs. Veja, você ter origens, você ter bases filosóficas que deu origens, que são parecidas, que ou são da mesma base, isso pode fazer realmente elas serem ciências irmãs nesse sentido. Mas na prática a gente deve tomar alguns cuidados em relação a essas afirmações. Por quê? Porque o yoga tem um próprio sistema de pensamento, de desenvolvimento das técnicas e de objetivo, que complementa o Ayurveda. Então é diferente quando a gente fala em um complementar o outro ser integrado um ao outro, perfeito? Então eu costumo sempre dizer para as pessoas assim, estude Ayurveda e estude Yoga, mas estude de forma séria os dois, em locais sérios, escolas sérias, com linhas sérias, porque daí a gente entende os dois de forma, entre aspas, separadas, para poder entender aonde eles se complementam. É dessa forma que eu explico. Eu sei que tem muita gente com bons desenvolvimentos nesses estudos, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. O próprio Dr. Robert Svoboda fala muito sobre isso, que é o meu professor, meu querido amigo. Tem outros professores famosos também que fazem isso, inclusive no Brasil, mas eu sempre falo isso, vamos com calma nesse assunto, né? Porque não é uma engrenagem que simplesmente se encaixa e pronto. Não, tem coisas e visões que até são complementares e são maravilhosas, mas tem visões em alguns pontos que são antagônicos. E não há problema nenhum em ser antagônico, muito pelo contrário, a gente que estuda, a gente quer achar o famoso pelo ali para falar, opa, tem alguma coisa aqui, e é onde a gente vai achar a problemática para poder estudar. Isso faz até parte do estudo mesmo, mas é entender que essa não é uma engrenagem que vai ser perfeita, mas um pode se complementar muito com o outro e tem um longo caminho para se estudar nisso daí, tem mesmo, bastante. Hoje mesmo eu estava dando uma aula falando sobre tratamentos de srotas, que são os canais do corpo, e uma das técnicas, mesmo não fazendo parte do Ayurveda, mas uma das técnicas que mais os professores que eu tive sobre essas aulas me deram em relação a tratamento de srotas, que são os canais do corpo, são os pranayamas. O Dr. Vasant Lad usa muito isso, o próprio Dr. Robert Svoboda, que eu tenho aula direto, ele coloca muito claro, a doutora Claudia Walsh, eles têm um livro só falando sobre os nadis do corpo, que são os canais, e como controlá-los controlá-los é modo de dizer, né? Como tratá-los, como usar os pranayamas como técnica de controle deles, né? Não controle, né? Para saúde, essas coisas todas. Então, pô, não tem como, né, negar que um se complementa ao outro, mas eles não são uma engrenagem perfeita, mas um tem muito o que se somar ao outro, com certeza, tá? Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo duas dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!